Eu não tô aqui para falar para você estudar 30 minutos por dia, nem para fazer aulas de conversação e nem para ouvir música no idioma que você está estudando, porque isso a gente já sabe. Eu tô aqui, na verdade, para te dar técnicas que você provavelmente nunca tinha pensado e que podem te auxiliar muito na hora de aprender um novo idioma. Essas dicas não se aplicam só a quem está estudando inglês, mas também pessoas que estudam outros idiomas. Aqui eu dou mais exemplos com o inglês porque é o idioma extra que eu falo. A primeira técnica é muito útil para aprender vocabulário. E o que você vai fazer? Escrever nome de vários objetos que tem na sua casa no papel e colar em cima do objeto. Então, a sua casa vai sim ficar com algumas etiquetas em alguns lugares, mas como você está o tempo inteiro vendo aquelas etiquetas, vendo o nome, escreve embaixo a pronúncia também, se você não lembra exatamente como pronuncia. Você está todo o tempo vendo, então vai te ajudar muito mais na memorização. Eu fiz isso quando eu comecei a aprender holandês quando eu estava morando na Bélgica. Acabei não aprendendo o idioma a fundo depois, eu sabia algumas coisas muito básicas, mas isso me ajudou muito no dia a dia, quando eu ia no mercado e tudo mais, a minha geladeira ficava cheia das etiquetinhas, porque eu colocava o nome das frutas, dos vegetais, para eu saber na hora de comprar no mercado. Então acredita, isso ajuda bastante, porque a gente, sem querer, né, fica olhando ali, batendo nas palavras o tempo inteiro. A segunda técnica, ela é ótima para a gente trabalhar aquela fluidez na hora de conversar com as pessoas sobre assuntos diversos. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um assunto por semana, vai trocando o assunto a cada semana e vai pesquisar sobre isso, você vai ler sobre esse assunto, alguma coisa que te interesse de verdade e alguma coisa que normalmente você conversa numa roda de amigos ou que você conversa com as pessoas no seu dia a dia. Porque quando você estiver com um estrangeiro, quando você estiver lá fora, né, usando o idioma, você vai tender a falar sobre esses assuntos que você gosta. Então, pode ser relacionado ao seu trabalho, talvez, ou pode ser relacionado à política, se você gostar de falar de política, ou relacionado à espiritualidade, se você for uma pessoa que adora falar sobre espiritualidade. Tem tantas coisas diferentes e, às vezes, no nosso curso de idioma, nas aulas de conversação, esses temas não são trabalhados. Só que cada tema, ele tem um vocabulário diferente, tem um jeito diferente que as pessoas falam. Então, é muito importante que você busque informações sobre esses temas que te interessam. Às vezes a gente perde motivação na hora de estudar o inglês ou outro idioma porque a gente está lendo sobre um assunto que a gente não gosta. E isso é normal. Então, procure, faça suas pesquisas fora do curso sobre aqueles temas que você gosta. Se você gosta de falar sobre a vida dos famosos, por exemplo, poxa, adoro, fico no Instagram olhando fofoca dos famosos e tudo, usa isso ao seu favor, olha no Instagram as fofocas dos famosos em inglês e com certeza isso vai te ajudar muito, você acaba pegando vocabulário aqui, ali e sabendo depois estar preparado quando rolar uma conversa sobre isso. Terceira tática tem a ver com a memorização. É você repetir uma palavra que você acha difícil pronunciar várias e várias vezes até você pronunciar corretamente. Aí que você pronuncia corretamente, você vai continuar repetindo para isso entrar na sua cabeça. É como aprender por osmose. Você pode parecer um louco, mas faça isso porque vale a pena. Eu faço isso até hoje, apesar de eu ser fluente em inglês, trabalhar com inglês todos os dias. Tem ainda algumas palavras que, poxa, a gente lê, a gente não sabe como pronuncia exatamente. A gente não precisa saber 100% das palavras. E eu repito para mim mesma, até conseguir. Então a primeira coisa que eu faço é ir lá no Google, colocar no Google Translate e apertar ali a vozinha para ver como é a pronúncia daquela palavra. Se tiver um pouco esquisito, eu também procuro no YouTube como é a pronúncia e eu vou repetindo até conseguir pronunciar da forma correta. Vocês não queriam me ver dando um treinamento esses dias e tentando pronunciar Itinerary. itinerary. Fiquei os próximos 10 minutos falando comigo. Itinerary. 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 Tem duas palavras que eu sempre tive dificuldade em pronunciar, mas pela repetição ali 1000 vezes hoje eu falo certo. Uma delas é alias, que por algum motivo eu falava Elias, e outra palavra é category, que eu falava category.
por muito tempo e eu falei, meu Deus, eu tenho que parar de ter essa mania de falar desse jeito. Eu vou falar certo. E eu fiquei repetindo pra mim, category, 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 até eu conseguir e deu certo no final. A quarta dica é baixe e use um dicionário no seu celular. E esse dicionário ele não vai ser de tradução, ele vai ser do idioma para o próprio idioma. Então, se você está aprendendo inglês, vai ser inglês por inglês. Ele vai ter a palavra ali que você está pesquisando e o significado dessa palavra. Pode ser que no início, quando você está ali aprendendo, né, as primeiras coisas, está no básico ainda, seja um pouco difícil entender ali a explicação da palavra em inglês, mas faz uma forcinha, porque o nosso cérebro ele não aceita muito tradução. E eu vou te dar outras dicas aí, como a gente aprende o vocabulário nesse início e sempre, na verdade, que podem te ajudar também. Faz uma forcinha, usa o dicionário inglês e tenha ele em mãos, porque às vezes a gente lê alguma coisa em inglês ou escuta alguma coisa e não sabe o significado, então por isso que a gente precisa ter a resposta ali rápida, instantânea, no celular que está sempre com a gente. O nosso cérebro ele vai memorizar muito mais fácil quando a gente tem essa resposta aí na hora, porque a gente tá ali no contexto. E se possível, baixar um aplicativo que você consegue acessar offline, porque aí se você estiver num lugar que não tem internet, mesmo assim você consegue as respostas. O dicionário que eu uso de inglês, sim, eu uso até hoje, é o Merriam-Webster, super recomendo. E hoje em dia tá muito mais fácil, né? Pensa uns anos atrás, não tanto tempo atrás, eu sempre andava com o meu dicionário pequenininho em inglês na mão e usava ele o tempo inteiro. Então imagina eu, na época que eu fui pro Canadá, novinha, 15 anos, aprendendo as coisas, não saía da minha bolsa o dicionáriozinho e o tempo todo eu abria o dicionário para ver o que era, marcava a palavra que eu tinha lido e isso me ajudava demais. A quinta tática ela vai te ajudar na conversação. Você vai procurar alguém que você conhece para conversar em inglês ou no outro idioma, então procura um amigo, um familiar, que esteja ali, talvez a pessoa está um pouco mais avançada, está um pouquinho mais para trás, não tem problema essa diferença, porque um sempre aprende com o outro. E assim é bem melhor do que você fazer uma aula formal, assim, de conversação, que você tenha horários e que você tem que pagar, né? Não é todo mundo que pode pagar ou um professor ou tá ali no grupo, naquele horário marcado. Então, assim, é muito melhor, não tem segredo, é realmente combinar ali de ligar para alguém, se tiver alguém na sua casa ainda que esteja aprendendo, melhor ainda, porque vocês podem combinar, olha só, esse dia inteiro, essas 24 horas, a gente vai falar inglês e para praticar bastante, então você vai usar vocabulário ali, detalhes do seu dia a dia e vai aprender muito mais. A sexta técnica é uma das mais eficazes para o aprendizado rápido, que é você ligar uma palavra a uma imagem e nunca ligar uma palavra no idioma que você está aprendendo à tradução ao seu idioma nativo. Isso é uma coisa que a gente usa constantemente, não só quando a gente está aprendendo, mas depois até que a gente se torna fluente. Eu uso isso até hoje. Então, quando você vê alguma palavra, você entender o significado dessa palavra, faz uma ligação aí na sua cabeça desse significado com uma imagem, com uma foto, com uma situação. E por que a gente não deve fazer a tradução dessa palavra? Porque o nosso cérebro, ele é meio ruim nisso. Ele faz essa ligação com a tradução de uma forma muito lenta. Então você acaba falando bem devagar, você acaba pensando muito antes de falar alguma coisa, você gagueja. E o nosso objetivo, quase sempre, é falar rápido, é falar fluido, é pensar diretamente no inglês. Se a gente fica ligando as palavras com a tradução no português, essa formação aí de frases, né, a gente lembrar do vocabulário é muito, muito lento. E essa foi a primeira técnica que eu aprendi quando eu fui fazer o meu cursinho ali para começar a trabalhar como professora de inglês. Para quem não sabe, eu já fui professora de inglês, foi o meu primeiro trabalho de todos, foi como professora, e eu tive uma preparação e me treinaram e me explicaram isso. É por isso que a gente nunca pode dar a tradução para o aluno ou pedir para ele traduzir as coisas.
exceto se esse daí é o seu trabalho, né? Se você for trabalhar com tradução, poxa, você precisa de prática de tradução, então você tem que treinar isso muito, né? Fazer bastante tradução para o seu cérebro ir cada vez mais pensando mais rápido. Mas se você não tiver um trabalho relacionado a isso, ou se esse não for o seu objetivo, não faça as traduções, mas sim ligue as imagens. E a última técnica você já pode fazer assim que esse vídeo terminar, que é pegar o seu celular, pegar o seu computador e trocar o idioma para o idioma que você está aprendendo. Então, se você quer aprender inglês, coloca em inglês. Você vai ter ali um contato constante. A gente está sempre usando o nosso celular. Você vai ter um contato ali e aprendendo o vocabulário das coisas do celular. E vai ser mais uma adição aí no seu aprendizado. Só cuidado para você não apertar ali no mandarim, por exemplo, dá um ok e o seu celular fica no mandarim. Depois, para você entrar nas configurações e achar configurações de linguagem com o seu celular inteiro em mandarim, vai ser um pouco difícil. Essas foram as minhas 7 melhores dicas e acredite, são preciosas e vão te ajudar muito. São coisas pequenas que você faz aqui e ali e você consegue introduzir muito mais fácil o idioma no seu dia a dia. Espero que tenha ajudado. Obrigada e até a próxima!